Bom dia, querido aluno, querida aluna. Começa agora mais uma aula aqui no seu GeoEstudio Sala de Aula. Hoje vamos falar um pouco sobre as placas tectônicas. Quais são os tipos de placas tectônicas mais conhecidas e o que acontece nesse assoalho, submarino. Vamos lá. As placas tectônicas, ela têm sido recentemente bastante requisitado, pesquisado, procurado no meio científico. E todos nós temos certa curiosidade de saber o que causa, qual a formação das placas tectônicas. Ela se desenvolve principalmente por conta, então essas pesquisas, por conta da formação e da composição desse assoalho submarino que acontece embaixo dos oceanos. Então são pesquisas recentes, final do século passado. Os equipamentos, por exemplo, como o sonar, que foi um equipamento desenvolvido lá para a Segunda Guerra, 1940-1945, também foi usado para justamente facilitar esse tipo de pesquisa, de estudo sobre as placas tectônicas. Agora, o que você acha, querido aluno, querida aluna? Você acha que é possível a gente perceber, se equipamentos especiais não tiverem à nossa disposição, será que é possível perceber a existência das placas tectônicas sem o uso, sem os equipamentos? A litosfera, que é uma camada que nós estudamos na aula das 3 principais camadas da Terra, é composta por enormes blocos sólidos que se apresentam um lado do outro. Então, esses blocos são chamados de justamente placas tectônicas. Então, as placas tectônicas estão sempre na litosfera. Elas se movimentam e, ao se movimentarem, arrastam consigo de forma lenta uma massa líquida e continentais existentes na superfície da Terra. Esses movimentos realizados pelas placas tectônicas, por vezes aproximadamente, elas se afastam uma das outras. É outro tipo de movimento que as placas tectônicas fazem. E esse movimento de arrastar, ou de se afastar, são responsáveis pela ocorrência de uma série de fenômenos na crosta terrestre, como por exemplo terremoto e erupções vulcânicas. Então, a partir de agora, vocês vão aprender aqui no estudo sala de aula os tipos de movimentos realizados pelas placas tectônicas e as suas implicações, o que esses movimentos causam. Como vimos, as placas rígidas que compõem a litosfera movimentam-se sobre a camada superficial do manto. Conforme a direção em que se deslocam, são classificadas de divergentes, convergentes e horizontais. Então, existem esses 3 tipos de classificações para as placas tectônicas, ou os movimentos que elas realizam. Então, o primeiro movimento que vamos estudar agora é o movimento de placas divergentes. O que as placas divergentes? Elas são provocadas, Então, o movimento que provoca nas placas divergentes são um movimento de afastamento uma das outras, o que possibilita nisso o magma que está no núcleo alcança a superfície e, consequentemente, esse magma vai se solidificar porque há o resfriamento. O magma que está em altíssimas temperaturas sofre esse processo de resfriamento justamente depois que atravessa a camada. E esse magma, ao se solidificar, transforma-se numa rocha bem resistente, chamada basáltica, e dá a origem a um assoalho submarino. Esse assoalho vai se soerguendo ao passar do tempo, vai crescendo a altura dele. Então, isso acontece, todos esses movimentos, todas essas implicações acontecem no fundo do oceano, como é o caso da placa tectônica que atravessa o interior do nosso continente,
todo o continente americano, entre o continente americano, o continente europeu e africano, existe a chamada placa tectônica dorsal mesoatlântica. Então, no fundo do Oceano Atlântico existe essa placa tectônica chamada dorsal mesoatlântica, que é uma placa divergente, ou seja, há os movimentos de afastamento de uma e outra. Agora vamos falar sobre as placas convergentes, quais são os movimentos que elas realizam e quais são as implicações. As placas convergentes se deslocam para uma mesma direção, convergindo para um mesmo ponto. Então existe esse movimento de convergência que é o deslocamento, né, para a mesma direção. Esse movimento de deslocamento o movimento convergente faz com que há uma colisão, formando os chamados dobramentos modernos. Então, esses dobramentos modernos, para os pesquisadores em geologia, em placas tectônicas, são as montanhas jovens. Isso também no interior dos oceanos. Além da formação modeladora do relevo, os movimentos convergentes podem provocar a ocorrência de terremotos e vulcões. O atrito entre as placas e a grande quantidade de energia concentrada nos pontos de encontro delas são capazes de causar a ruptura da rocha, propagando ondas mecânicas que podem provocar danos na superfície quando afloram. Então, até agora nós vimos dois tipos de placas tectônicas. Repetindo elas, as placas divergentes e as placas convergentes. E tem mais uma outra principal placa, específica, né? Uma das principais placas tectônicas já pesquisadas são as placas horizontais. Esse nome, né, está relacionado porque elas se deslocam lado a lado, como se fosse do oeste para o leste ou do leste para o oeste. Esse tipo de movimentação faz com que suas bordas frequentemente sejam atritas, né? Tem um atrito, se desloquem, né, de um lado para o outro. Por sua vez, podem gerar terremotos. Entretanto, um assunto curioso aqui é que esses terremotos formados no encontro de placas horizontais possuem uma intensidade menor do que aquelas que ocorrem com o contato das placas divergentes. Então, os terremotos, maremotos com grande intensidade, força, ocorrem mais nas placas divergentes do que nas placas horizontais. Agora, vou passar para vocês atividades sobre essa aula de placas tectônicas, porque é somente aqui no Já Estudo que você aprende com esse novo conceito de geografia, né? Você faz a avaliação pessoal e acelera seu conhecimento de uma forma que você não encontra em outro lugar. Primeiro, eu quero que você faça uma lista com o nome das placas tectônicas, pelas pesquisas já feitas, né, pelos estudiosos da área. Então, você pesquisa nos seus recursos, né, pela internet ou pelo livro de escola, livros didáticos, e faça uma lista com o nome das placas tectônicas conhecidas. São mais de 12 a 13 placas tectônicas conhecidas. A segunda atividade ou avaliação que eu proponho aqui para você é quais são as 3 principais classificações de placas tectônicas existentes. Quais são as 3 principais? Terceira avaliação e última da aula sobre placa tectônica é qual tipo de movimento que as placas tectônicas, né, fazem que pode gerar um terremoto ou maremoto. No caso aí, qual é o movimento que mais causa terremoto e maremoto, né? Você percebeu que todos causam, mas tem um específico que causa mais terremoto do que o outro. Vai lá,
compartilha com seus contatos nas redes sociais. O GeoStudio Sala de Aula aqui no YouTube. Eu quero também que você faça seus comentários, que é muito importante, né? Além da inscrição, né? De gerar notificação pelo sininho. Então você é que manda aí no GeoStudio Sala de Aula. E desde já quero agradecer os comentários que todos têm feito, né? As visualizações têm aumentado. E eu quero que não apenas visualizem, né? A gente tem percebido que nas aulas aqui, no GeoStudio Sala de Aula, por meio do YouTube, a média é 2 minutos, né? De estudo. E não é essa a proposta. A proposta é você estudar, ouvir as explicações que estão feitas do começo ao fim. Porque se você não escuta, não aprende assim, fica difícil, né? De você desenvolver a geografia, que é muito importante na vida de todos nós. Então, estude, escute e faça as atividades. E continue fazendo seus comentários, que é muito importante. Próxima aula a gente continua aqui e será um prazer poder ensinar, transmitir para você uma geografia de uma maneira bem diferente. Obrigado pela atenção e um abraço aí do professor Ismael.